Olá, bom dia. Está começando mais um Acontece Agora com as principais notícias desta terça-feira. São 11 horas da manhã, pelo horário de Brasília. Vamos aos destaques de hoje. Começou o funcionamento do Centro da Polícia Federal, que vai apurar crimes eleitorais. Essa é a primeira ação com esse objetivo a ser realizada em eleições. O monitoramento de crimes será feito em tempo real. A Polícia Federal e mais 14 órgãos vão fazer o monitoramento em tempo real de eventuais crimes eleitorais. Para o primeiro turno, o Centro Integrado de Comando das Eleições começa a funcionar nesta segunda-feira até o dia 8 de outubro, que é o período que, segundo a Polícia Federal, é quando cresce em 50% os crimes eleitorais. Para o segundo turno, o funcionamento é de 22 a 28 de outubro. Segundo o diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Galouro, um dos grandes focos novos dessa eleição é a proteção dos candidatos. Do Centro de Controle, a PF consegue rastrear as equipes de policiais que estão fazendo essa proteção. Os crimes eleitorais já nos trazem preocupações específicas desse período, mas não tenha dúvida que agora esse pleito, em especial, nos traz uma preocupação a mais, que é a segurança dos candidatos, que nós tivemos pela primeira vez no Brasil um atentado a um candidato. Então, a nossa segurança, que já era realizada, muito bem realizada, ainda teve um reforço, né? E isso passa a ser uma preocupação. É a primeira vez que nós fazemos um monitoramento no centro integrado de todos os candidatos de maneira online. Outras duas prioridades este ano são o combate a fake news, que são notícias falsas, e também a possível atuação de organizações criminosas. Sobre a proteção nesse processo eleitoral, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse que as urnas são seguras, já foram testadas e não foram identificadas possibilidades de fraudes. Essas urnas, elas são testadas antes de cada pleito e, inclusive, elas são abertas para que hackers possam testar a sua rigidez, ou seja, a sua capacidade de manter o devido sigilo. E nunca, ao longo de todos esses anos, foi verificado qualquer possibilidade de fraude a partir do sistema eleitoral eletrônico que o Brasil adota e que, inclusive, exportou para diversos países. Essa é a primeira vez que um centro integrado é montado para as eleições. Esse mesmo formato já foi usado em eventos como Copa do Mundo e Olimpíadas. Os agentes da Polícia Federal passaram por um treinamento no início do ano. A Polícia Judiciária Eleitoral, como será chamada, irá atuar em locais onde há incidência de grandes conflitos durante as eleições, como, por exemplo, nos estados de Pernambuco, Amazonas e Roraima. A família do ex-ministro de Michel Temer, Gedel Vieira Lima, vai ser investigada por suposto crime de lavagem de dinheiro. O Supremo Tribunal Federal abriu inquérito para investigar os negócios de 4 pessoas da família. A pedido da Procuradoria-Geral da República, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou a abertura de investigação dos negócios da família Vieira Lima. O inquérito deve investigar suspeitas envolvendo Gedel, os irmãos Lúcio e Afrísio Vieira Lima e a mãe, Marluce Vieira Lima. Segundo a Procuradoria, merece ser aprofundada a investigação que envolve a suposta técnica de lavagem, que consiste na simulação de criação de gado para posterior simulação de venda. Documentos apreendidos indicam rebanho de 9.000 animais, mas os documentos da Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia indicam quase 12.000 animais. Essa diferença permitiria a lavagem de mais de 6,5 milhões de reais. Outro item da investigação trata sobre os maquinários agrícolas. A Procuradoria cita os recibos de locação, com valores milionários por empresas sem aparente estrutura para alocar equipamentos para as 12 fazendas da família. O novo inquérito foi pedido dentro da investigação sobre a eventual apropriação de remuneração de secretários parlamentares. Moraes concedeu mais 45 dias para a continuidade das apurações.
Agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Hoje o dia amanheceu com poucas nuvens e aberturas de sol na capital paulista, mas há previsão de chuva ao longo do dia. A máxima deve chegar aos 30 graus. Vamos conferir a previsão completa para todo o país. A terça-feira será de temporais em praticamente todas as regiões do país. Uma frente fria avança pelo mar na altura de São Paulo e do Rio de Janeiro, enquanto um novo sistema se aproxima do Rio Grande do Sul. Por isso, praticamente todas as áreas do país vão ter pancadas de chuva que, em geral, ocorrem a partir da tarde. Mas a chuva deve ser mais frequente e volumosa sobre áreas do centro-norte do Rio Grande do Sul, todo o estado de Santa Catarina, em áreas do oeste e sul do Paraná. Inclusive, pode chover forte sobre as capitais Florianópolis e Porto Alegre. Mas nessas demais áreas do estado do Paraná, oeste e sul de Mato Grosso do Sul, centro-sul e oeste de Minas Gerais, no interior do Rio de Janeiro, toda essa faixa que vai de Goiás, Distrito Federal, passando pelo norte de Mato Grosso até o sul do Amazonas, sul do Pará e o estado do Tocantins, podem ter pancadas de chuva a partir da tarde, que podem vir com forte intensidade. Mas o ar seco vai predominar por toda essa faixa que vai de Boa Vista em Roraima, passando pelo estado do Amapá, Belém e em grande parte do nordeste do país. Mas os ventos marítimos ainda vão trazer umidade e provocar chuva rápida desde o litoral sul da Bahia até a região de Recife. E pancadas de chuva também podem ocorrer em áreas do sul do estado do Maranhão. A mínima prevista em São Paulo é de 18 graus, 20 graus em Belo Horizonte, máxima de 37 graus em Cuiabá, 32 graus em Brasília e 30 graus em São Paulo. Agora os destaques internacionais. Quase 2 milhões de venezuelanos deixaram o país nos últimos 3 anos. O número foi divulgado pela ONU. A situação piorou ainda mais neste ano, quando a crise no governo de Nicolás Maduro ficou mais intensa. Pelo menos 1.900.000 pessoas deixaram a Venezuela desde 2015, fugindo da crise econômica e política que o país atravessa. A informação foi dada pela Organização das Nações Unidas nesta segunda-feira, durante a abertura da reunião anual do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados. De acordo com o Acnur, cerca de 5.000 pessoas deixam a Venezuela por dia, o que representa o maior movimento de população na história recente da América Latina. A população venezuelana está asfixiada por uma crise econômica caracterizada pela hiperinflação, pobreza, falta de serviços públicos e escassez de artigos de primeira necessidade, especialmente remédios e alimentos. Isso provocou um êxodo em massa de centenas de milhares de venezuelanos, gerando tensões em vários países da América do Sul. E a Corte Internacional de Justiça da Holanda rejeitou que o Chile tenha a obrigação de negociar um acesso soberano ao Oceano Pacífico para a Bolívia. O presidente boliviano Evo Morales reagiu e disse que o país não vai desistir dessa vontade. A Corte Internacional de Justiça de Haia rejeitou nesta segunda-feira por 12 votos contra 3 que o Chile tenha a obrigação de negociar um acesso soberano ao Oceano Pacífico para a Bolívia. A ação foi apresentada por La Paz há 5 anos e se tornou uma prioridade nacional para o presidente Evo Morales. Ao deixar o Palácio da Paz de Haia, que fica na Holanda, Morales garantiu que a Bolívia nunca vai renunciar. Na decisão da Corte Internacional de Justiça, embora não haja uma obrigação de negociar, há uma invocação para seguir com o diálogo. Com isso, o Tribunal de Haia põe fim a 5 anos de incertezas. A demanda de La Paz datava de abril de 2013, mas suas bases remontam ao Tratado de 1904, que selou a perda de 120 mil quilômetros quadrados de território, entre eles os 400 quilômetros de costa pela Bolívia na Guerra do Pacífico, entre 1879 e 1883 contra o Chile. Apesar da derrota militar, La Paz defendia que o Chile havia se comprometido ao longo do último século a negociar um acesso marítimo soberano. Eu fico por aqui. Mais informações você confere ao longo da nossa programação. Um ótimo dia para você. Até mais.